Boa tarde. Gente, eu já vim aqui para explicar para vocês a sequência 14 do EMAI, né, que é a próxima atividade de vocês, tá bom? Vamos lá. A sequência 14, ela vai falar um pouquinho dos números decimais, então tem videoaulas sobre os números decimais, né, tem no canal do YouTube, tem na TV Câmara. Então procurem, né, se em caso ainda com a explicação tiver dúvida, procurem outras explicações, outras maneiras de ver, para poder entender bem e poder fazer tranquilo aqui as atividades, tá bom? Vamos lá. Atividade 14.1. Observe a tabela que apresenta a frota de veículos com o número total de automóveis, caminhonetes e utilitários de alguns estados do Brasil. E com um colega, leia os números dessa tabela. Então vamos lá. Frota de veículo, aqui é o estado de Roraima, né, 219.290. Acre, 277.831. Piauí, 1.196.192 veículos. Ceará, 3.148.369 e Goiás, 3.909.429. Aqui na leitura desses números, se vocês tiverem dúvida, retomem na atividade do EMAI, que tem a tabela de classe e ordem, né, que ajuda vocês. Coloca os números da direita para a esquerda, da unidade, né, da unidade, depois vai para a dezena, depois para a centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão e assim por diante, da direita para a esquerda, tá bom? Aqui pede que vocês escrevam por extenso, então sem usar números, escrever por extenso a quantidade de veículos existente no estado do Piauí. Vocês vão até a tabela, lá no estado do Piauí, vão ver o número de frotas de veículos e vão escrever este número aqui por extenso, tá bom? Você sabia que no Brasil a frota é da ordem de 100 milhões de veículos? E esses números não param de crescer, então no Brasil a ordem é de 100 milhões de veículos, né? Não para de crescer. Escreva este número aqui, 100 milhões, utilizando somente algarismo. Então não vou usar aqui com milhões, eu vou escrever somente com números, tá bom? Dúvidas? Tabela de classe e ordem, tá bom? Pega lá, coloca na tabelinha os 100 milhões, que a gente sabe que o 100 é uma centena, então são 3 números, e que está na classe dos milhões, e aí completa os demais casas com 0, né? Porque não tem nenhuma outra informação. Atividade 14.2. Leonardo trabalha num posto de gasolina e sabe que para abastecer uma frota de veículo de uma cidade é gasto muito combustível. Leia para um colega o preço de cada tipo de combustível no posto em que Leonardo trabalha. Então aqui é o posto Alvorada, aqui é os tipos de combustíveis e aqui o preço de cada tipo, né? Então, gasolina comum, 4,19, gasolina aditivada, 4,39, etanol comum, R$ 3,01 e diesel, R$ 3,39. Paulo tem um carro flex, que pode ser abastecido tanto com a gasolina, flex quer dizer que pode ser abastecido com gasolina e com etanol. Na semana passada, ele abasteceu o carro no posto Alvorada 3 dias com etanol e 2 dias com gasolina. Gastou R$ 123 com etanol e R$ 162,56 com gasolina. Quanto ele gastou nesses 5 abastecimentos, né? Ele abasteceu 3 dias com etanol, 2 dias com gasolina. Com etanol ele gastou R$ 123,20 e com gasolina R$ 162,56. Quanto ele gastou, né, com esses 5 abastecimentos? Você vai fazer o cálculo aqui e colocar a sua resposta. Elza completou o tanque do combustível do seu carro com 10 litros de gasolina aditivada. Aqui, ó, gasolina aditivada. Aqui é o preço por litro. Então, 1 litro custa R$ 4,39. Preço por litro quer dizer que 1 litro é R$ 4,39, né? No caso da gasolina aditivada.
Então, ela comprou 1 litro? Não, ela comprou 10 litros. Quanto ela pagou? É isso que está perguntando. Tá bom? Aí vocês têm que ver como é que vocês vão realizar essa operação. Atividade 14.3. Leonardo aprendeu que o quadro de ordens e classes, o que ele já conhecia, que é aquele primeiro, pode ser ampliado e pode incluir a parte decimal, né, que é a parte dos números depois da vírgula, de uma escrita numérica, que fica à direita da vírgula, né? E esse quadro também ajuda na leitura dessas escritas. Então, por exemplo, eu tenho aqui a parte inteira e à direita da vírgula, minha vírgula está aqui, ó. Tá vendo? Aqui, à direita da vírgula tem a parte decimal, que é os décimos, depois os centésimos, depois os milésimos. Como você lê cada um dos números registrados no quadro? Então, você vai ler em voz alta este número. Eu vou dar uma dica. 2 inteiros e 54, porque termina aqui no centésimos, né? É como que você lê este daqui? Pensa nessa teoria que a professora acabou de fazer. Como que lê este? Esse quadro também nos auxilia a compreender, por exemplo, como realizar adições e subtrações com números racionais. Observe e comente com um colega a diferença de registro de Leonardo e de seu amigo Mateus, e se eles modificam o resultado. Leonardo pegou aqui, ó, 2,54, que é o primeiro número, e 13 inteiros e 75 milésimos. Ele colocou, o 13 é uma dezena e o 2 é uma unidade. Então, ele colocou aqui, ó, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. E os números depois da vírgula, tá vendo? Belezinha. Aqui não tem nada, então 5. 7 com mais 4, 11, subiu 1. 5 com mais 1, 6. 3 com mais 2, 5. 1 com mais 1. 1 sem 1, né? Sem nem nada aqui em cima, 1. Fez a mesma coisa aqui com 13 inteiros e 75 milésimos, menos 7 inteiros e 6 décimos, porque termina no décimos. Então, 5 tira nada é nada, 7 tira nada é 7, né? 5 tira nada é 5. 5, não tirei nada é 5. 7, não tirei nada é 7. 0 não dá para tirar 6, certo? Então, eu tenho que fazer um empréstimo aqui, ó. Aqui vira 2, aqui vira 10. 10 tira 6, 4. 2 não dá para tirar 7. Tem que trazer outro empréstimo aqui. 12 tira 7. Então, 7 vai chegar no 12. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5 inteiro. Operação normal. Esquece que tem vírgula e faz a operação normal. Só que Mateus fez diferente. Mateus, aqui, ó, tá vendo onde tá? Deixa eu até apagar aqui, para vocês verem com mais clareza. Ó. Ó. Agora aqui, vamos ver aqui de outra cor, para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Tá vendo aqui, ó, 2,54. 2 inteiros e 54 centésimos. Ele colocou aqui, só que tem esse zero aqui a mais, que não tem aqui. É como se ele tivesse colocado um zero aqui, ó. 13 inteiros e 75 milésimos. Aí ele somou. Tá vendo? É a mesma operação do Leonardo, só que de maneira diferente. Tem esse zero aqui. O que ele fez? Ele igualou as casas decimais para poder fazer a conta, porque ele não consegue fazer sem colocar esse zerinho aqui. O resultado foi o mesmo? Foi o mesmo, porque zero é zero, zero não tem valor, né? A mesma coisa ele fez aqui, ó, 13 inteiros e 75 milésimos, 7 inteiros e 6 décimos, só que em vez de manter só os 6 décimos, ele colocou, igualou as casas para o centésimo e o milésimo, tá vendo que ele colocou esses dois zeros? Então, na verdade, quando eu faço adição de números decimais ou subtração, eu posso tanto não igualar as casas, desde que eu coloque os números certinhos, o que for unidade, por exemplo, o que for centena inteira, um embaixo do outro, o que for décimo embaixo do décimo, centésimo embaixo do centésimo, milésimo embaixo do milésimo. Como eu posso colocar tudo certinho e aonde não tem número, eu fazer então a colocação do zero para igualar as casas, para ficar tendo a mesma quantidade de números para poder fazer essa adição
essa subtração, tá bom? Na atividade 14.4, no mesmo posto Alvorada, uma pequena lanchonete onde o Paulo e Elza foram tomar um lanchinho, né? Paulo comprou um sanduíche natural, sanduíche aqui, ó, por R$ 7,65, um só. Um suco por R$ 3,95 e um chocolate por R$ 3,50. Quanto que ele gastou? Vocês vão fazer o cálculo aqui. Depois, letra B. Ele deu uma cédula, daí você tem que saber quanto que ele gastou aqui para resolver essa. Ó. Ele deu uma cédula de R$ 20 para pagar a conta. Quanto que ele recebeu de troco? Para isso, você precisa responder essa. A B precisa da A, né? Elza comprou 3 salgados ao preço unitário de R$ 3,65. Quanto ela pagou? O preço unitário é o preço da unidade, né? Então, uma unidade é R$ 3,65. Ela comprou uma unidade só? Não, ela comprou 3, então ela comprou 3 unidades. Elza deu R$ 6,50 de gorjeta a 2 funcionários que atenderam no posto e pediu que dividisse o valor igualmente. Então, ela deu R$ 6,50 e falou, divide aí entre vocês dois. Quanto que cada um recebeu? Voltando aqui para as adições e subtrações com os números decimais. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui cai naquela estratégia, ó, 126 inteiros e 59 centésimos. E aqui nós temos 87 inteiros e 66 centésimos também. O número de cima, ele tem uma casa a mais, então eu vou igualar a casa aqui, usando aquela estratégia lá, ó. Agora eu vou fazer a adição. 9 com mais 6. 9 com mais 6. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 não, 15, perdão. E é 6, não é 5. Aí coloca aqui o 5 e sobe o 1. Aí é a adição normal que vocês estão acostumados a fazer. 6 com mais 6, 12. Coloco 2, mantenho a vírgula no lugarzinho e sobre 1. 7 com mais 7 são 14. Sobre 1. 8 com mais 3, 11. Sobre 1. Então, 1 com mais 1, 2. 214 inteiros e 25 centésimos, né? Então, vocês podem fazer utilizando-se igualar as casas, ou pode deixar sem aqui, porque 1 com nada é 1. Com mais 1 subiu, seria 2. Isso não vai mudar, tá bom? Aqui, nesse complete os quadros, vocês vão fazer 3 inteiros e 2 décimos, mais 2 inteiros. 3 inteiros e 2 décimos, mais 5 inteiros e 1 décimo. 3 inteiros e 2 décimos, mais 9 inteiros e 9 inteiros e 4 décimos. Então, por exemplo, vou até apagar e fazer um para vocês aqui entenderem, ok? Aqui, ó. Vamos lá. 3 inteiros, vou fazer aqui embaixo. 3 inteiros e 2 décimos, mais, porque tem um sinal de mais aqui, ó, mais 2 inteiros. 2 inteiros é aqui, né? O número antes da vírgula os inteiros. Eu vou igualar a casa, colocar um 0 porque não tem nada, né? 2 com nada é 2. 3 com mais 2 é 5. Quando tem a vírgula, 5 inteiros e 2 décimos. Você vai fazer a mesma coisa com esses dois e depois com esse. Depois a mesma coisa, né, com o 5. E aqui a mesma coisa. Aqui já é diferente. Descubra o termo que falta em cada uma das operações. Então eu sei que é 45 inteiros e 33 centésimos. Mais um número que eu não sei qual é. Tá aqui, ó, o meu ponto de interrogação. Vou colocar até uma vírgula aqui. Eu não sei qual é esse número. Eu só sei que o resultado dá 137 inteiros.
Tá vendo que não tem vírgula? Então é inteiros. Aí agora, gente, eu quero que vocês descubram como que eu faço para descobrir que número é esse aqui, que somou com esse e deu 137. A mesma coisa quando vocês faziam na adição sem ser com números decimais. É a mesma ideia, tá bom? Por exemplo, 10 mais alguma coisa, só que a diferença é que agora está com números decimais. Isso não muda nada. Mais alguma coisa que dá 60. Que número que está faltando ali? Aí você faz o quê? 60 menos 10, 50. 50 mais 10, 60. Não é assim que vocês fazem? É a mesma ideia, tá bom? Aqui é um joguinho que a professora vai estar gravando para vocês, como que vocês vão realizar, tá bom? Mas vocês já podem recortar as peças do dominó e em breve a gente vem com a explicação. Não vou explicar agora porque eu preciso de estar com as colegas para estar explicando, tá certo, gente? Gente, eu espero ter ajudado, que vocês consigam resolver. Mas qualquer dúvida, entre em contato conosco, tá bom? Beijo, boas aulas, bons estudos.